Efésios capítulo 1, verso 3, nós vamos ler o verso 3 e vamos ler depois o verso 8 a 11. Diz assim a palavra de Deus: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E o verso 8, que Ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, e descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Amém. Irmão, nós continuamos meditando nas bênçãos espirituais. Como diz Paulo em Efésios, no versículo 3, as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Elas são valiosíssimas. Pedro chama de grandes e preciosas promessas, que são mais do que promessas, já são realidades na nossa vida. Sem elas, irmãos, sem essas bênçãos espirituais, nada teríamos além da condenação eterna. Então, essas bênçãos espirituais, elas realizam a salvação da nossa alma. E se nós não as tivéssemos, não teríamos nada. E todas elas, todas que nós temos relacionado e visto, todos os cristãos têm, os verdadeiros cristãos têm. Hoje nós vamos ver mais duas dessas bênçãos maravilhosas que Deus nos concedeu. Eu digo sempre que a gente tem que estudar a palavra. A maior parte dessas bênçãos a gente nem dá conta às vezes, porque não conhecemos a palavra. O que eu vou falar hoje, a primeira principalmente, muita gente não nota ou não reconhece, ou acha que tudo aconteceu por um processo natural, que nós já tínhamos capacidade e apenas exercemos elas. Mas a Bíblia diz não. Nós recebemos a bênção espiritual para que pudéssemos ter vida. Então, a primeira bênção que eu quero compartilhar com os irmãos é revelação ou iluminação espiritual. A revelação ou a iluminação espiritual. No verso 8, o Senhor fala assim: Ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Ele nos transmitiu sabedoria e prudência. No verso 9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Aqui está. O Senhor descobriu-nos o mistério da sua vontade. Estava coberto, Ele descobriu. Estava oculto, Ele revelou. A doutrina da revelação, essa bênção espiritual da revelação, da iluminação, é o seguinte, vamos meditar sobre isso. Nós éramos cegos. Veja o capítulo 4 de Efésios, capítulo 4, verso 17 e 18. Acompanhe comigo ali. Efésios 4, 17 e 18. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andem mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Esse é um raio-x do que a gente era antes de se converter.
E uma coisa que eu quero, ele fala sobre as maldades, sobre a impureza, sobre a vaidade, mas eu quero destacar no versículo 18 esse entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles. Veja, o gentio no Novo Testamento representa, na maior parte das vezes, aquele que não é cristão. Às vezes o gentio se refere aos povos não judeus. Às vezes, dependendo do contexto, o gentio se refere àqueles que não são cristãos. Era o que nós éramos. Ele fala que o nosso entendimento significa mente. A nossa mente era entenebrecida. O que quer dizer isso? Nossa mente era escurecida. A nossa mente estava no escuro, a nossa mente estava nas trevas. Era isso que eu e você éramos, e é isso que você é se está aqui e ainda não é um cristão. Sua mente está escurecida nas trevas. E ainda fala mais, que nós éramos separados da vida de Deus. Deus tem uma vida e a humanidade é separada dessa vida, por quê? Pela ignorância que há neles. O que é ignorância? Para muita gente, ignorância significa grosseria, né? Tornou-se o significado dessa palavra, mas na Bíblia a palavra ignorância, e para muita gente, significa falta de conhecimento. Então a gente tinha a mente nas trevas e a gente não tinha conhecimento, a gente era ignorante. A gente ignorava tudo a respeito de Deus. Eu posso, por exemplo, testemunhar da minha ignorância. Como diz Pedro, né, eu fui resgatado da vã maneira de viver que recebi dos meus pais, e os meus pais dos pais deles. Desde criança eu aprendi que existia reencarnação. E quando eu tinha um sonho diferente, meu pai dizia, isso aí você viveu em outra vida. E numa fase da minha vida, na juventude, eu rezava para 7 entidades ou 7 deuses diferentes. E o menor deles para mim, o que eu dava menos importância, era Jesus e o próprio Deus. Eu dava mais importância aos santos e a outras entidades do que ao próprio Deus. Então eu era um ignorante. Eu achava que a Bíblia era horrorosa, que Jesus era apenas um homem qualquer e que a igreja era insuportável, e pensava que viver era fazer o que se quer fazer, o que quiser. Eu era um ignorante, a minha mente estava escurecida. Eu penso que se você olhar para o seu passado, você também vai lembrar os seus tempos da ignorância. Mesmo que você tenha sido criado na igreja, se você se tornou um cristão, você se lembra que mesmo na igreja com seus pais, você era ignorante das coisas de Deus. Um sinal dessa ignorância é quando a gente ouve a palavra e não consegue entender nada. Ouve a mensagem, não entende nada do que está se falando ali. Mente escurecida. Ou quando lê a Bíblia e não entende nada. Eu não digo entende pouco, não. Eu digo entende nada do que está escrito. Eu lembro que na minha ignorância, eu peguei uma Bíblia lá do trabalho, botei na cabeceira da minha cama, uma Bíblia velhinha e pequena, e quando eu tive um problema emocional, uma crise, eu abri aquela Bíblia e tentei ler alguma coisa, e era como se estivesse em japonês. Não entendia absolutamente uma frase. Ignorância. Mas em 1990, o Senhor me deu o conhecimento. E é isso que eu quero mostrar para você. Ignorância, mente escurecida, nós éramos cegos,
e nós éramos também cegados pelo diabo. Além de sermos cegos, o diabo ainda havia para nos cegar mais ainda. Veja 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4. Abra lá, 2 Coríntios, capítulo 4, se você puder. Verso 3 e 4. Olha lá o que está escrito. 2 Coríntios 4, 3 e 4. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, quer dizer, está oculto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século, a gente sabe que o Deus desse século é o diabo, é uma maneira de Paulo falar do controle que o diabo exerce sobre a humanidade, mas é claro que o diabo não é Deus, tanto que, e nem é um Deus, tanto que está em letra minúscula aqui, é apenas uma forma de Paulo falar, não, o diabo não é um Deus, nunca será, mas o Deus desse século cegou os entendimentos, olha, as mentes dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o diabo cegou, por natureza, por causa do nosso pecado, a gente já é cego. Aí vem o diabo, cega mais ainda, cegou o entendimento dos incrédulos, a mente deles. Irmãos, um dos maiores deveres que nós temos como cristãos é compartilhar o evangelho. Sabe, às vezes a gente se esquece disso. Um dos maiores deveres que nós temos como cristãos é compartilhar o evangelho aos incrédulos. Se você já tentou compartilhar o evangelho a algum incrédulo, você percebeu isso. Que tudo que você falava ele não entendia. Que tudo que você dizia ele não concordava. E não compreendia. E você saiu de lá, desse encontro, perplexo. Dizendo, por que eu entendo e ele não? A gente vai ver agora isso. Por que eu entendo o evangelho e ele não? Então, quando a gente tem tido um relacionamento bom com as pessoas, né? Está tudo bem, tudo maravilhoso, mas fala do evangelho e você vai perceber a cegueira do incrédulo. Isso quando a gente não depara com cegueira até dentro da igreja. Porque pode existir pessoas que são membros da igreja e ainda estão cegas. Porque não é ser membro da igreja que ilumina, mas é Cristo. Então o diabo cegou o entendimento dos incrédulos e nós não entendíamos as coisas espirituais. Abra lá em João, só para a gente dar um exemplo. João capítulo 3. É uma ilustração perfeita da cegueira daquele que não nasceu de novo. A grande pergunta que a gente deve fazer às nossas vidas é: eu nasci de novo? Isso é fundamental. Se eu não nasci de novo, eu não entro no reino de Deus. Então não é se eu sou membro, se eu tenho cargo, se eu dou dízimo, se eu oro, se eu leio a Bíblia, se eu oferto, é se eu nasci de novo. Olha só essa situação aqui, verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, quer dizer, principal dos judeus. Um homem culto, religioso, extremamente moral, uma pessoa de um conhecimento vasto e um professor da Bíblia. Podemos dizer até um pregador. Olha o verso 2. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele começa com elogio e ele tenta fazer um bom ambiente. A ideia dele era aprender qualquer coisa. E de repente o Senhor vem com uma palavra que parece abrupta, grosseira. Assim, ele interrompe Nicodemos.
E a gente fica pensando às vezes, mas parece não fazer sentido. Só que você precisa atentar para a palavra, Rabi, bem sabemos. Olha aí, Nicodemos chega, mestre, nós sabemos, nós temos conhecimento e sabemos que tu és mestre. Ninguém pode fazer essas coisas se Deus não for com ele. Quer dizer, ele começa a palavra com sabemos. E Jesus vai dizer agora, na lata, que ele não sabe nada. E vai ficar comprovado. Olha só, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, lhe digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E esse ver aqui significa, é claro que um dia a gente vai ver o reino de Deus com nossos olhos, mas isso aqui significa principalmente compreender. Então o Senhor estava dizendo, Nicodemos, você não sabe nada, Nicodemos, porque para alguém compreender o reino de Deus precisa nascer de novo, e você não nasceu de novo. Olha o verso 4, disse-lhe Nicodemos, olha o começo da ignorância dele, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Aqui há uma zombaria. Nicodemos não era tolo, ele era extremamente inteligente. Então ele diz assim, em tom de zombaria, ô Senhor, o Senhor está propondo um novo nascimento, é? Como é que eu, com essa minha idade aqui, posso entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Que história é essa? Que coisa ridícula é essa? Eu não consigo entender isso que o Senhor está falando. Então, no verso 5, o Senhor explica mais um pouco. Jesus respondeu, na verdade, lhe digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, ele explica que esse novo nascimento é produzido pelo Espírito e pela água. E o pessoal fica discutindo que água é essa aqui. Provavelmente essa água é a palavra de Deus agindo e lavando o interior do ser. Isso está escrito no Velho Testamento. A água é a palavra. Então, o Espírito usa a palavra para uma pessoa nascer de novo. Verso 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O Senhor separa duas classes. As pessoas que nasceram apenas no seu nascimento natural são carne. As pessoas que nasceram do nascimento espiritual são espírito. E uma não tem nada a ver com a outra. E aí, olha só, verso 7. Não te maravilhes, quer dizer, não fique admirado, não fique perplexo de lhe ter dito, necessário lhe é nascer de novo. 3 vezes. Nicodemos, nascer de novo, nascer de novo, nascer de novo. Aí ele continua, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele compara o Espírito ao vento, o vento é um dos símbolos do Espírito. No dia de Pentecostes, um som de um vento veemente encheu a casa quando o Espírito desceu. O vento, ele tem liberdade, ele vai para lá, ele vem para cá e ninguém controla ele, ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Por mais que haja hoje toda a tecnologia, eles ainda não conseguem prever com exatidão o caminho do vento. Você não vê o vento, você só vê os efeitos que ele causa. O vento é misterioso, o vento é soberano, vamos dizer assim, e assim é o Espírito Santo. Que, como diz aqui, ele sopra onde ele quer, e ele faz as coisas, as pessoas nascem de novo e ninguém entende nada. As pessoas olham uma pessoa mudada, transformada e dizem, mas o que é isso? Então o vento é soberano, é misterioso, é poderoso. E aí, verso 9, Nicodemos respondeu e disse, como pode ser isso? Depois de todas as explicações do Senhor, ele, mas do que você está falando? E aí o Senhor fala no verso 10, Jesus respondeu e disse, tu és mestre de Israel, não sabe isso? Olha só, na verdade, lhe digo que nós dizemos o que sabemos, testificamos o que vimos, e não aceitam o nosso testemunho. Se lhes falei das coisas terrestres e não creram, como crerão se lhes falar das celestiais?
Veja o que o Senhor diz para Nicodemos: você é mestre em Israel, você conhece o Velho Testamento. Quando eu falei que uma pessoa tem que nascer da água e do Espírito, eu estava me referindo a Ezequiel 36, que fala que o Senhor diz que com água pura purificaria o seu povo, e que colocaria o seu Espírito no seu povo, e daria a ele um novo coração, tiraria o coração de pedra, colocaria o coração de carne. Isso é novo nascimento, Nicodemos, e você, como mestre em Israel, devia saber disso, mas você não entende. Veja, irmãos, essa passagem importantíssima. Se o Senhor falasse isso com a mulher samaritana, a gente ia dizer assim: claro, né? A mulher samaritana, coitada, devia ser até analfabeta, não sabia de nada. Deus é perfeito. Não foi com a mulher samaritana que ele teve essa conversa, foi com o príncipe de Israel, um dos principais líderes de Israel, uma pessoa cheia de cultura, erudição, conhecimento. E o Senhor falou das coisas espirituais, ele não entendeu nada. Por quê? Essa é uma poderosa ilustração da cegueira do ser humano. Por que ele não entendeu? Abre em 1 Coríntios capítulo 2, se você puder aí, 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Nós falamos que nós estávamos cegos, e que o diabo cegou nossa mente. 1 Coríntios 2,14, olha lá. Ora, o homem natural, Nicodemos, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem, elas se entendem espiritualmente. Está vendo aí? Alguém já te chamou de maluco quando você pregou o Evangelho? Talvez não tenha te chamado, mas pensou que você era. Quando pessoas disserem para você, como o Festo falou: estás louco, Paulo, as tuas muitas letras te fazem delirar. Quando alguém falar que você está louco, porque você está falando do Evangelho, dê glória a Deus, porque você está fazendo a vontade dEle. A gente gosta de ser elogiado, a gente não quer ser criticado, a gente fica com vergonha, então a gente evita falar, né? Poxa, a pessoa vai dizer que eu sou louco. Eu não quero que a pessoa diga que eu sou louco. Mas Paulo falou: olha, eu quero me fazer louco para esse mundo, para ser sábio para Deus. Deixe que as pessoas pensem que nós somos loucos, porque as coisas espirituais são loucura para o homem natural. Aí vem a igreja moderna e quer embalar o Evangelho de tal maneira que ele não pareça mais louco para o incrédulo. Absurdo! A Bíblia diz que o Evangelho é loucura para os incrédulos. A pregação da cruz é rejeitada, diz em 1 Coríntios, aqui mesmo no capítulo 1. Então, irmão, essa cegueira que faz com que a gente veja as coisas de Deus como loucura, que faz com que o intelectual não entenda a verdade, é dessa cegueira que o Senhor precisou tirar a gente. Eu lembro do irmão diácono Antônio Mariano, ele gostava de falar, não sei se isso é verdade ou não, talvez seja. Nós tivemos um homem ilustre nessa terra, um dos poucos homens ilustres nessa terra, chamava-se Rui Barbosa, lá no início do século XX, um homem de cultura impressionante, um homem de bem, um homem valoroso, um homem que era um homem, podíamos dizer, um homem nobre. Diz, o irmão diácono sempre dizia que Rui Barbosa abriu a Bíblia em Romanos 8:1, onde está escrito: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele leu aquilo e jogou a Bíblia para lá e disse: Paulo, não te entendo. Perfeito. Se aconteceu isso, só ilustra essa questão. Nós estávamos cegados para as coisas de Deus.
Você viu Paulo falar, evangelizar Félix, e Félix, mesmo tendo ficado assustado, dispensar Paulo, ouvir ele 2 anos e manter ele preso. Depois ele fala para Festo, ele fala para Agripa. Agripa diz: por pouco você quer que eu me faça cristão. Mas ninguém aceita dos nobres, dos poderosos. Por isso que em 1 Coríntios 1 ele fala: não são muitos os ricos, os nobres, os sábios que o Senhor escolheu. Então nós estávamos nessa situação. O que aconteceu? Deus abriu nossos olhos. Deus nos deu a revelação. Olha o capítulo 2 mesmo, esse capítulo, veja o versículo 9. Olha o verso 9. Mas como está escrito: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. E todo mundo gosta de citar esse texto, né? Dizendo que o que vai ter no céu está muito além do nosso alcance. Mas o primeiro sentido desse texto não é esse. Ele está falando que aquilo que o homem não viu, não ouviu e não subiu, quer dizer, aquilo que o homem não entendeu, aquilo que o homem não percebeu, aquilo que o homem não captou. Ele diz no verso 10: mas Deus as revelou pelo seu Espírito. Olha aí, aquilo que o homem não entendeu, as coisas que Deus tem preparado para o homem, as coisas espirituais que o homem não entendeu, Deus revelou pelo seu Espírito a nós, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Olha o que ele continua dizendo: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Aí vem o verso que a gente citou, que o homem natural não compreende as coisas de Deus, e o verso 15, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Quer dizer, ele entende bem as coisas espirituais e ninguém entende ele. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Meus irmãos, o que tudo isso nos ensina é que o homem natural não consegue compreender o Evangelho, que o homem natural não tem capacidade de perceber a realidade do Evangelho, e que Deus iluminou pelo seu Espírito, como nós já meditamos, aqueles que Ele escolheu, aqueles que Ele predestinou. Que Ele deu visão ao seu povo. Veja no capítulo 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4. Vamos repetir o verso 3 e 4 para vocês verem o contexto. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Agora olha o verso 6. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Foi isso que o Senhor fez. Olha a comparação do apóstolo Paulo. Isso leva muitos teólogos a considerar que o novo nascimento seria o maior milagre operado por Deus em todos os tempos. O Deus que das trevas disse: haja luz. Lembra? Não havia nada, só Deus. E Deus, as primeiras palavras dele na Bíblia: haja luz. E houve luz. Esse Deus que encontrou
a escuridão e iluminou a escuridão é o mesmo Deus que resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, irmão, quando você lê Gênesis 1 a 3, lembre-se da sua vida. Você era trevas, estava no escuro, quando o Senhor disse, naquele dia que você se converteu, o Senhor disse, haja luz. Eu me lembro disso, irmão. Se você é um convertido, você vai se lembrar. Eu gosto muito de comparar com aquelas revistas em quadrinhos antigas, quando o personagem tinha uma ideia, brilhava uma lâmpadazinha em cima da cabeça dele, assim, acendia uma luzinha na cabeça, uma lâmpada em cima da cabeça dele, que ele teve uma ideia. Eu lembro, irmão, eu acho que você se lembra também. Jesus não era nada para mim. Eu não sabia que estava perdido, eu não sabia que era pecador, eu não sabia que há uma vida eterna, eu não sabia que Jesus tinha morrido por mim e que Ele havia ressuscitado para que eu fosse ressuscitado e que Ele iria voltar. Eu não sabia de nada disso. De repente, eu entendi tudo. E não foi assim que aconteceu com você? Tudo, claro, parcialmente. Entendi tudo parcialmente. Mas eu comecei a ver sentido e a acreditar nesse evangelho maravilhoso. Meus irmãos, nós cantamos a música aqui agora, teu Espírito me revela quem tu és. Viu a frase? É importantíssimo, e eu procuro fazer isso, analisar cada frase da música, que ela tem que estar dentro da Escritura. E está corretíssimo. Teu Espírito me revela quem tu és. E qual é o contexto dessa música? É aquela confissão de Pedro, tu és o Cristo, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E o que Jesus disse para ele? Pedro, bem-aventurado é você, porque não foi carne e sangue que te revelou isso, é meu Pai que está no céu. Meu amado, que você possa estudar o Novo Testamento e descobrir que o ser humano não tem capacidade sozinho, por si só, de entender o Evangelho, e muito menos de acreditar no Evangelho. Ele está cego, ele está morto, diz a Bíblia. Nenhum de nós poderia entender, mas o Senhor nos deu essa iluminação maravilhosa, essa revelação, que não tem nada a ver com as revelações entregues por alguns irmãos. Não. Revelação aqui é no sentido daquilo que Deus fez a gente conhecer. Jesus estava falando com Nicodemos, olha, Nicodemos, você não entende nada, Nicodemos. Você pensa que entende, você não entende. Para que você entenda, você precisa nascer de novo. Aí alguém diz assim, poxa, mas então, o novo nascimento não sou eu que produzo, não é? Não, não é mesmo. Então o que eu faço para ser salvo? Se você continuar em João 3, o Senhor vai chegar lá no versículo 16 e vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E depois ele diz, olha, quem crê nele não é condenado, quem não crê já está condenado. Então, Deus nos ordena a crer. E que nós creiamos. Assim como Deus ordenou o paralítico a se levantar e levar a sua cama, ele não podia fazer isso. Mas pelo poder do Senhor que ordenou, ele fez. Mandou aquele homem da mão mirrada esticar a mão. Ele não podia fazer isso, mas pelo poder da ordem ele fez. Assim o Senhor ordena a todos, creiam, creiam. E aqueles que nascerem de novo vão crer.
Então, meu irmão, a gente vai ficar só nessa bênção. A outra também é muito maravilhosa e não dá para esticar. Irmão, agradeça a Deus de todo o seu coração. Entenda que crer em Jesus Cristo não é uma coisa banal. É por isso que nós não fazemos apelo, não pedimos para levantar a mão, muito menos para vir aqui à frente. Porque o novo nascimento não é uma coisa que a gente pode marcar. Olha, estou terminando a mensagem aqui, vamos marcar então agora o novo nascimento. Quem está nascendo de novo aí, levanta a mão e vem aqui à frente. Isso é impossível. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, não sabe de onde ele vai, nem para onde ele vem. Deus é soberano. Ele faz a obra por sua vontade, quando Ele quer, como Ele quer, a hora que Ele quer. Nós podemos pregar às pessoas, se arrependam e creiam, e orar a Deus que faça a obra. Mas a obra é dele. O novo nascimento é um milagre, se não maior, tão comparado à criação inicial. Deus criou um novo ser dentro de você, um novo homem, como a Bíblia diz. Isso foi maravilhoso, foi grande, foi tremendo. Hoje, se você consegue entender o Evangelho, você não deve dizer assim, eu fui um sabichão, eu fui tremendo, eu sou o cara. Não, você deve dizer assim, que isso? Que maravilha é essa? Eu era cego e agora eu vejo. É isso que você tem que dizer. Se você entende o Evangelho, em vez de você achar que você é louco, porque todas as pessoas apontam para você e dizem que você é louco, aí você diz assim, eu acho que eu sou louco mesmo, está todo mundo dizendo que eu sou louco, então eu devo ser louco mesmo, esse negócio de Evangelho é loucura. Não! Quando você vê todo mundo dizendo que você é louco, você olha para toda a obra que o Senhor fez e fala assim, glória a Deus, porque hoje eu penso diferente do que toda a humanidade pensa, e isso foi Deus que fez na minha vida. Que coisa maravilhosa. Bendito seja Deus, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Nós vamos terminar cantando o hino 396. Esse hino fala muito sobre essa questão. Ele diz, olha, ó quão cego eu andei. Gente, as coisas que eu falei sobre Deus, eu devia estar no inferno. Como eu era cego. Ó tão cego eu andei, perdido vaguei, longe do meu Salvador. Olha só que coisa incrível. Eu ouvia falar, segunda estrofe, dessa graça sem par que do céu trouxe Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Pela nossa vontade humana, natural, a gente não quer se converter. A gente se faz de surdo. Você se lembra dos fariseus lá no Sinédrio, quando Estevão pregou para eles, o que eles fizeram? Taparam os ouvidos e começaram a gritar, igual crianças, para não ouvir a palavra. E é o que o ser humano faz. Eu não quero ouvir esse negócio, não quero saber disso aí não. Mas o Senhor, pela sua graça, fez com que a sua luz resplandecesse. E a luz do Senhor brilhou. E tudo mudou na nossa vida. Você tem que pensar nisso, irmão. Eu era trevas, eu estava nas trevas. Hoje eu estou na luz. Vamos cantar 396. Eu espero que os irmãos entendam uma coisa. Quando eu falo de questão de levantar a mão e vir à frente, não significa que alguém que fez isso não foi salvo. Várias pessoas pelo mundo afora fizeram isso, levantaram sua mão, vieram à frente, e realmente foi caso de terem sido convertidos, tá bom? Então, se você disser assim, poxa, mas eu levantei minha mão lá anos atrás e entreguei minha vida a Jesus, então eu não sou crente? Claro que é. O que vai dizer se você é crente ou não é a sua vida agora, né? Se você nasceu de novo, mudou, então foi naquela hora que o Senhor teve essa graça de lhe salvar. Tá bom? Todos aqueles que se dedicaram ao Senhor, continuem se dedicando.
cada dia para confirmar a salvação que receberam. Deus abençoe os irmãos, que a gente possa, com a graça de Deus, estar aqui novamente às 7 da noite para adorar o Senhor.